Oi, eu sou o Edu, você está no canal do blog Mountain Bike Brasil e hoje nós vamos trazer mais um grande lançamento, a Epic 2021. Bora lá! Bom, então fazendo uma rápida introdução, a Epic Full nasceu basicamente em 2002, quando Mike McAndrews, um dos engenheiros da Specialized, mais especificamente ele mexe com suspensões, voltava de uma viagem da Europa, onde ele foi ouvir vários ciclistas acerca da performance das bicicletas. Nessas conversas ele escutou bastante do que seria uma bike full suspension ideal. Nesse momento já existia a tecnologia da válvula inercial, que nós vamos falar um pouco mais adiante, e ele ficou imaginando que seria possível usar essa válvula para produzir uma full suspension capaz de atender todos os pedidos dos ciclistas de alta performance. Como nós sabemos, a evolução levou tempo e demorou um bocado para que nós ciclistas começássemos a aceitar a full suspension como uma bicicleta capaz de entregar uma performance parecida com a de uma rígida. A coisa só começou a mudar um pouco quando em 2008, ainda com uma Bike Aro 26, Christopher Saucer ganharia o campeonato mundial com uma Epic, só reforçando o sistema Brain, sempre esteve presente na linha Epic Full, desde o começo. Em 2012, todo mundo aí vai se lembrar daquela batalha incrível nas Olimpíadas de 2012, em que o Jaroslav Kulav ganha do Nino Schutter, Nino com uma hardtail aro 27,5, e o Jaroslav ganhou a medalha olímpica, a medalha de ouro em cima do Nino, num sprint alucinante, numa subida, que era um preconceito que as pessoas tinham tanto com full e com 29, foi medalhista de ouro. Ainda nesse ano ele seria campeão mundial e ganharia a Copa do Mundo por pontos, pela somatória de pontos. No ano seguinte ele também seria campeão mundial de maratona, esse mesmo título que o Avancini ganhou em 2018, ele ganhou em 2013 com uma versão ainda mais aprimorada da Epic que ele usou nas Olimpíadas. Depois disso ainda viriam vários Cape Epic, Christopher Saucer correndo com o saudoso Burr Stander, se não me engano, e também com o Jaroslav Kulav. Tem a Annika Langvad, que, cara, arrebenta no XC e manda muito bem também na Cape Epic. E acima de tudo, eu acho que isso são vitórias para a afirmação da bike full suspension. Claro que para a Epic também, mas acima de tudo para a bike full suspension. Se você é mais antigo nesse negócio de bicicleta, você vai lembrar que havia um preconceito tremendo com bike full suspension, e vamos falar a verdade, se eu estiver falando alguma bobagem vocês me corrijam, a grande maioria das bicicletas full suspension de 2010 para baixo era tudo jaca. Elas eram molengas, eram pesadas, era bicicleta de tiozão. Claro, com a exceção das bikes de downhill, que já estavam bem evoluídas. Bom, então feita essa introdução, vamos falar agora propriamente da bicicleta, da nova Epic 2021, que a Specialized está trazendo para o mercado, completamente reconstruída de cima embaixo. É outra bicicleta. Se na versão de 2015 para a versão de 2019 a bicicleta sofreu atualizações, nessa esquece, a bicicleta nasce novamente com um novo quadro, nova roda, um novo sistema Brain, nova suspensão, novo. De acordo com a Specialized, essa bicicleta é superior a 2019 em todos os aspectos. Ela te dá mais confiança para descer, ela curva mais rápido e ela tem mais tração nas subidas. Como eles conseguiram fazer uma bicicleta que faz você descer melhor? Bom, basicamente eles alteraram a configuração da caixa de direção. Agora ela está com 67,5 graus. Ela está 2 graus a mais do que a versão 2019. Só para vocês terem uma ideia, ela está mais próxima da Stump Jumper do que da Epic 2019. Eles também aumentaram, e diga-se de passagem, bastante a distância entre eixos. Lá da roda traseira, do eixo da roda traseira até o eixo da roda dianteira. Eles aumentaram em 22 milímetros. O que isso faz, cara? Quando você está descendo, que você tem uma bicicleta com a roda dianteira mais projetada, você consegue transpor obstáculos com mais facilidade. Se você observar as bikes de enduro, de trail, de downhill, elas têm esse ângulo bem aberto exatamente para favorecer descidas em pirambeira. O eixo maior, se você observar, essas bicicletas também têm um eixo muito longo.
a distância entre eixos muito longo. Isso te dá mais estabilidade. Indiretamente também traz mais conforto, ok? Outra coisa que eles mexeram, o top tube também está maior, que é aquele tubo de cima. Ele está maior. Só que com as demais modificações que nós vamos ver agora, eles conseguiram fazer um top tube maior, trazendo uma mesa menor, isso para fazer a bicicleta não ficar sonsa, não ficar lerda, ela ficar mais responsiva. Uma mesa muito longa deixa a bicicleta mais sonsona. Eu acho que mais à frente vai ficar mais claro para a gente entender como que eles conseguiram trazer essas modificações sem deixar que a bike de XC ficasse parecida com uma bike de trail, porque são comportamentos completamente distintos. Bom, então continuando, como é que você faz para uma bicicleta curvar melhor? Uma das formas é diminuindo a altura dela. Quando você faz isso, você deixa ela mais próxima ao solo e distribui melhor as massas. Eles reduziram 10 milímetros da altura do bottom bracket em relação ao solo, a altura da central. Eu só fico um pouco receoso para ver como ela vai se comportar, por exemplo, em trilhas de vaca, né? Que você tem ali aquela... Eu fico pensando se o pedal não pode pegar e não sei. Apesar de que isso é uma parte muito pequena dos pedais que a gente faz. Tem que pensar também no rock gardens, no plano, né, que você pode pegar. Outra coisa também que você tem que observar são nas curvas, não onde você pendula, né, que você coloca ali o pedal de fora para baixo e o pedal de dentro para cima. Aí eu acho que não. Mas em curvas de contra-esterço, a altura do bottom bracket muito baixa, você pode acabar fazendo o pedal pegar. Bom, eles fizeram centenas de testes e com pilotos de altíssima capacidade, eu tenho certeza que eles observaram isso. E agora as subidas, por que essa bicicleta pode realmente ser uma grande escaladora? Eles mexeram de uma forma como eu nunca vi antes. O seat tube está mais próximo do centro da bicicleta. Então você vai estar pedalando ali, transferindo mais potência direto para o pé de vela e numa posição que favorece a subida. Quando sua bicicleta te joga muito lá para trás, tá bom? Imagina que isso aqui é o seat tube e você está sentado aqui. Quando sua bicicleta te joga muito lá para trás, você pedala muito assim, ó. E você já pegou subidas que sua bicicleta começa a querer dar aquela empinada? Isso é porque você está muito centrado na parte de trás. Também porque a subida é inclinada. Mas você vai reparar que tem bicicletas que não fazem isso. Se você tiver com o centro ali, o seat tube muito jogado para trás, é basicamente como aquele efeito de empinar. Como é que você faz para empinar? Você põe muita potência e puxa a bicicleta. Se você já tiver muito lá para trás, é meio caminho para a bicicleta ficar quicando. Nessa bicicleta aqui, cara, isso tá interessante. Eles jogaram lá para frente. Então, além dela favorecer uma posição de subida, que normalmente a gente tem a tendência de ir para frente do selim, não é isso que a gente faz? Isso é uma forma de você impedir que a bicicleta empine. Ela também está numa posição em que sua pedalada vai jogar muito mais potência. Eu achei essa solução bem interessante. E ela só foi possível por conta dessas modificações que nós falamos no quadro, lá no começo, que é aquela coisa da bicicleta mais longa. Porque não tem como fazer milagre. Você tem uma bicicleta, você precisa encaixar certos pontos da geometria que não se casam se você não mexer em um ponto. Deve ser assim, um baita de um quebra-cabeça. Eu vou fazer uma bicicleta com maior top tube, com melhor ângulo e não sei o que, e depois fica uma jossa. Para você chegar num resultado realmente bom, deve ser muito estudo. A traseira está mais curta, ainda mais curta, e segundo eles está ainda mais rígida. A traseira mais curta, eu já falei aqui várias vezes, ela deixa a bicicleta mais esperta e ela acelera mais rápido. Só que eles disseram que a coisa está, se eu não me engano, 15% mais rígida. Então, quando você pisar firme mesmo, vai haver muito pouco deformação. Eles conseguiram também deixar a Epic 2021 mais leve, e nesse caso o peso é importante porque nós estamos falando de uma versão Race. Lá em Morgan Hill, na Califórnia, a Specialized possui um laboratório. Nesse laboratório eles conseguem inclusive fabricar quadros para usarem como teste, para fazer os seus protótipos. Isso dá uma agilidade
sem dúvida alguma, muito grande para eles para fazer vários e vários testes. Nesses testes eles conseguem identificar quais são as partes do quadro que precisam de reforço e quais são as partes do quadro em que eles podem tirar material. É dessa forma que a bicicleta fica mais resistente onde precisa e às vezes ela fica um pouco ali mais leve, mais maleável, numa parte em que não sofre tanta torção ou tanta ação de força. Essa bicicleta também chega com um novo garfo, um Seed SL Brain, então mais ou menos de modificações. Sai o crawl, que é a parte de cima que segura ali as bengalas ou os braços, como você quer chamar. Sai essa parte de carbono e entra uma parte de liga metálica que deixa ainda mais rígida, porém não ficou mais pesada. Na verdade, essa suspensão está 70 gramas mais leve, mesmo saindo o carbono. Como ela ficou mais rígida, eles conseguiram diminuir o espaço entre ela, tá bom? E aí essa bicicleta tem ainda menos torção na suspensão e não existe aquele efeito da frenagem, daquela vibração, tá? Que acontece em alguns modelos que tem esse crawl mais apertadinho. Uma inovação muito interessante que essa bicicleta está trazendo vem por conta das rodas. Ela está estreando uma nova roda Roval Control SL. É uma roda completamente nova também. Está passando aí nas imagens, ela tem uma borda na parte de baixo mais larga e menos aguda. Isso vai evitar em até 22%, segundo a Specialized, o snake bite no pneu. Então isso é uma grande modificação. A roda está muito leve e as paredes ainda estão mais grossas, mais fortes. Como eles conseguiram isso eu não sei. Outra coisa muito interessante que essa roda está trazendo é a largura interna de 29 milímetros. Para você ter uma ideia, uma roda muito boa, ela tem ali 26. O que isso traz de vantagem para a gente? Quando você coloca uma roda com a parede interna mais larga, seu pneu fica melhor calçado. Isso traz algumas vantagens. Dentre eles, o grip. E até mais tração também. Grip é quando você vai fazer uma curva e o pneu sai de frente. Isso é o grip. Tração é quando você está subindo e ele perde tração. São duas coisas diferentes. Com uma roda mais larga, você consegue melhorar esses dois. O seu pneu fica mais moldado na roda. Então você tem ali uma superfície de contato com o solo mais uniforme. É engano você achar que a roda mais fina gira mais porque ela tem menos contato com o solo. Isso é fisicamente impossível se você estiver usando os mesmos parâmetros. A diferença é que um pneu mais fino deixa uma linha mais esticada, enquanto que o pneu mais grosso deixa uma linha, uma marca, tá? Estou falando linha, pensa em rastro, mais gordinho. Quando você calcula a área, você percebe que ele é a mesma. Então, se você estiver usando o mesmo parâmetro, a quantidade de contato com o solo é a mesma. Porém, no pneu com mais contato no solo, você pega mais área dos cravos, do dente do pneu. Isso, uma roda mais larga, favorece para você. Uma roda mais estreita, não. Quando você pega uma roda mais estreita, o seu pneu fica assim, ó. Não sei se está dando para entender. Eu vou ver se eu ponho um desenho aí para vocês. Ele fica mais ou menos assim. Quando você abre uma roda mais larga, o pneu fica com as paredes mais retas. Isso também evita a torção lateral, que é você curvar e o pneu dobrar. Numa roda mais larga, o pneu dobra muito menos. Essa roda também mudou a questão dos raios, então agora ela tem a mesma medida de raio, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo da roda. Outra coisa também, ela está usando já os cubos DT Swiss 180, todos com rolamento de cerâmica. E ainda falando sobre peso, de acordo com a Specialized, é a roda Roval mais leve já produzida por eles. Então você está pensando aí, mais leve que a de Speed? Não, né? Sim, mais leve. É a roda Roval mais leve já produzida. Essa roda que é mais leve que uma de Speed e aguenta pau, pedra, inveja, olho gordo e o caramba, ela está com 1,240, 1,240 kg o par. Bom, então aí a gente está falando de 100 gramas a menos no quadro, 70 gramas a menos na suspensão e 100 gramas a menos na roda. A gente já está em 270 gramas de emagrecimento. Para uma bike de alta... Essa é a versão S-Works, então nós estamos falando de uma bike puro sangue árabe, né? Uma bike de corrida. Nesse caso, o peso é importante.
E lembra que eu falei uma coisa sobre a questão de peso e inovação? O cidadão que tiver o prazer de comprar uma Epic 2021 nas versões que vem com o carbono Fact 11, vai ter, por exemplo, uma Epic Comp com peso de uma Epic S-Works 2019. Então, o que antes era o topo de linha, hoje você já consegue, na versão 2021, chegar numa bicicleta que não é de entrada, mas também não é a top. Então, a tecnologia que eles estão trazendo fez com que as bikes, a Comp, todas que usam o Fact 11, tenham o mesmo peso de uma S-Works 2019. E uma coisa muito importante mesmo numa bicicleta full suspension é o que eles chamam de cinemática. Para explicar isso melhor para vocês, eu vou pegar a minha bicicleta. Ela está sem os choques, ele está na manutenção, mas eu acho que foi até melhor, porque assim eu consigo demonstrar mais facilmente. Eu vou tentar explicar o que seria uma cinemática dos sonhos perfeita para uma bicicleta full suspension. O ideal seria que a suspensão, que a roda traseira, subisse reta. Mas o que acontece? Ela faz uma parábola. Observa que a distância, quando ela subir, ela encosta aqui. Então ela deveria vir só para o alto. Num mundo perfeito, essa roda subiria aqui. E ela não faria isso. O que eles estão dizendo é que a nova Epic, ela sobe e só quando ela chega muito aqui em cima é que ela começa a vir para cá. Entenderam? Então ela sobe muito mais tempo reta, diferente daqui, ó, que ela já vem fazendo uma parábola. Bom, então como vocês viram, da versão 2019 para 2021 mudou muito. Eles conseguiram fazer uma cinemática muito mais eficiente, muito mais próxima do que seria do ideal. Esse é um desafio muito grande para as bicicletas full suspension. É isso que faz diferença entre uma full suspension muito boa e uma regular. Se não fosse isso, você colocaria, por exemplo, um choque top de linha numa bicicleta mediana e ela seria uma bike full suspension incrível. Infelizmente não é tão simples assim. Ela traz também a desgrama do gato. Bicho. E não dá para reconstruir uma bicicleta Epic totalmente nova sem mexer no amiguinho dela, que é o Brain, que está junto lá, como eu disse, desde a época do lançamento. O Brain sofreu modificações bem relevantes, dentre elas está uma questão que deixa ele mais resistente. De acordo com a Specialized, foram 1.800 horas de teste sem que o sistema apresentasse uma falha. Eles fizeram uma conta em 1.800 horas, equivale a 70 Cape Epics. Um número interessante aqui para a gente falar, a manutenção saiu, a troca de óleo e a troca de ar, que era de 50 horas, passou para 125 horas, e os retentores e cartuchos, que é aquela manutenção mais forte, de 200 horas para 250. Então não sei se foi intencional, mas a cada 2 revisões mais simples, você faz uma revisão completa, né? 125 mais 125, 250. Bom, o Brain, não sei se vocês conhecem o sistema de funcionamento, é um sistema que usa uma válvula de inercial, ou seja, quando há um determinado movimento pré-determinado, a válvula se aciona ou não. No caso do sistema de suspensão Brain, ela é acionada toda vez que há um impacto de baixo para cima. É por isso que quando você está pedalando ou sprintando, o Brain permanece travado, vamos chamar assim. Ele não fica 100% travado. Vamos de novo para a minha bicicleta, que eu uso um sistema parecido, que é o Dumping com OVR, que é um sistema de tunagem, é outra história. Mas ele tem um sistema também inteligente que é muito parecido com o Brain. Bom, então eu vou tentar explicar o funcionamento do sistema Brain, porém lembrando mais uma vez que isso aqui é uma suspensão Fox tunada com um dumping em OVR. Ela tem um funcionamento bem parecido, vai servir para a gente entender. Ela só vai liberar a suspensão de impactos de baixo para cima, ou seja, do terreno para a bicicleta e não do ciclista para baixo. É por isso que uma suspensão Brain não te atrapalha na hora de um sprint, por exemplo, ou quando você está subindo em pé numa ladeira. Vamos lá? Vou simular uma força de sprint.
Tá vendo? Ela precisa ter um certo grau de amortecimento exatamente para evitar que bata seco. As forças são muito grandes. Se ela não tivesse essa capacidade, isso tornaria a suspensão muito mais suscetível a quebras. Essa daqui eu consigo regular entre 20 e 15 milímetros aqui esse retorno. A nova Brain vai ficar entre 15 e 10, alguma coisa assim, eu coloco aqui direitinho. Agora eu vou simular um impacto de baixo para cima e vocês vão ver a diferença como ela desarma. Viram só? É bem perceptível, né? Bom, então mostrando no OVR eu acho que ficou mais fácil para a gente entender. Isso é muito interessante porque você não precisa ficar pensando em trava, destrava, clica, desclica, em todo tipo de terreno que você vai passar. Se você tiver uma bicicleta que se adapte automaticamente ao sistema, ao tipo de trilha que você está andando, inclusive ao perfil de pilotagem, exatamente porque, como eu disse, quando você levanta ele trava. Houve uma modificação exatamente nesse sentido. Alguns pilotos achavam que 20 e poucos milímetros não é seg o nome, mas de complacência, vamos falar assim, até que ela travasse, era muita coisa e tinha impacto no sprint basicamente. Então eles diminuíram e agora ela ainda fica um pouquinho mais travada. Parece que foi acertado também e eles gostaram bastante. Bom, sobre a Epic 2021, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda houve o lançamento da Epic Evo, mas eu quero fazer um vídeo separado dela. Se vocês não estão lembrados, eu corri a Ultra Peperi 2019, eu fiquei em 15º da geral e 2º da minha categoria, correndo com uma Epic Evo. Aqui, ó. Lá, Brasil e Argentina. Então eu quero falar mais dessa bicicleta, só que eu acho que merece mais do que ficar no finalzinho de um vídeo. Eu quero fazer outro vídeo falando sobre a Epic Evo. Basicamente é a Epic, a nova Epic, o triângulo dianteiro novo da versão 2021, só que com o triângulo traseiro um pouco reformulado, 120 milímetros de curso. É uma bicicleta mais versátil, só que ainda assim é uma bicicleta bem abrangente mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal. Quem sabe aí adiante a gente não faz um teste com essa bicicleta. E vamos por aí. Qualquer dúvida, a gente tem um artigo mais completo sobre essa bicicleta no site, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau!